Nós vamos conversar um pouco agora sobre a temática diagrama de classes. A gente já conversou um pouco sobre classe, a gente falou da definição de classe, falou de atributo, e agora a gente vai definir de forma mais aprofundada e vamos apresentar alguns exemplos. Esse diagrama de classe ele é o mais utilizado e mais importante da UML, porque nesse diagrama eu consigo entender e validar quais são as propriedades que cada classe tem, além das suas operações ou serviços que são executados. Ele serve de apoio para a maioria dos outros diagramas, define a estrutura das classes utilizadas pelo sistema, determinando os atributos e métodos que compõem cada classe. Lembra que lá atrás a gente conversou um pouco sobre componentes, a questão da reutilização, a diminuição de código. Nessa questão da reutilização ou herança é um dos pilares da orientação a objeto. Então, no diagrama de classe, a gente consegue trabalhar essas características, a reutilização, o encapsulamento. Então, a gente consegue trabalhar e representar isso dentro do diagrama de classes. Estabelece o relacionamento e a troca de informações entre as classes. É composto basicamente pelas classes do sistema estudado, com seus respectivos atributos e métodos e os relacionamentos entre essas classes. Ele é uma evolução do DER ou do MER. Lá no início, quando a gente falou de análise estruturada, a gente disse que a gente representava a modelagem dos dados através do diagrama de entidade e relacionamento, que é o DER. Mas quando a gente trabalha com orientação a objeto, em alguns casos, quando a gente quer modelar os dados, a gente ainda utiliza esse diagrama. Mas o diagrama de classe, ele é uma representação de mais alto nível do DER. Só que no DER eu represento os atributos, as informações. E aqui no diagrama de classe, além de apresentar os atributos, eu também represento as operações que cada classe executa. Então, por isso que eu digo que ele é uma representação de mais alto nível do que o diagrama de entidade e relacionamento. O diagrama de classe ele é utilizado para modelar a estrutura lógica das tabelas que comporão um banco de dados. Então, para quem já trabalha com programação e trabalha com elaboração e criação de tabelas, nas tabelas a gente especifica os atributos ou as informações que a gente vai armazenar. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela cliente e quando eu vou cadastrar um cliente, eu vou ter lá um atributo chamado nome, endereço, CPF, RG. E se vocês lembram bem o que a gente já conversou, eu vou mostrar novamente que no diagrama de classe a gente também faz essa representação dos atributos. Então, por isso que se diz que aqui há uma modelagem da estrutura lógica. Isso a partir das tabelas que comporão um banco de dados. Então, aqui a gente também representa os atributos que cada classe possui, que seria a representação abstrata de uma tabela, e também a associação entre as classes, e seria também uma representação abstrata entre as tabelas. Quando a gente fala de classe, a gente abordou isso num vídeo anterior, mas eu quis reforçar. Então, a representação de uma classe ela é composta de 3 partes. Na parte superior eu tenho o nome da classe ou a descrição, aqui se representa o papel, se representa no singular e normalmente sem nenhum caractere especial, sem acento, sem cedilha. Aqui estão especificados os atributos e aqui embaixo, na última parte, estão especificados os métodos. Quando eu especifico os atributos, eu vou colocar o nome do atributo, também sem nenhum caractere especial. Eu vou colocar 2 pontos e o tipo de dados que é esse atributo. Então, eu tenho o char, eu tenho o long, que é um tipo de real. Então, aqui sempre eu coloco o nome do atributo, 2 pontos e o tipo de dado. Quando ele é do tipo char, eu sempre especifico a quantidade máxima de caracteres que esse atributo aqui possui. E aqui eu tenho um método, que nesse caso vai ser o método consultar, entre parênteses eu represento o que eu estou passando como parâmetro. E aí eu tenho 2 pontos e aqui seria o retorno. Muitos métodos a gente não representa aqui no diagrama de classes qual é o parâmetro que está entrando. Então seria que eu abrir um parêntese e fechar o parêntese. Mas aqui normalmente quando a gente representa dessa forma, demonstra o polimorfismo. Porque eu tenho a utilização de um método consultar, onde é o mesmo método, mas ele vai ser executado de formas diferentes a partir dos parâmetros que são repassados aqui. Então, além da estrutura da classe, com o nome dela, a descrição, os atributos e o método, a gente também tem a representação da visibilidade.
Quando a gente fala de visibilidade, a gente vai trabalhar com 3 visibilidades. A gente já conversou também um pouco sobre isso. Nós temos 3 visibilidades. A pública, que é o mais. Eu tenho a visibilidade protegida, que é quando eu trabalho com herança. E eu tenho a visibilidade privada, que é o menos. Quando eu digo visibilidade, eu estou me referindo ao nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método. Se aqui esse atributo CPF tem como visibilidade privado, que é o menos, eu estou querendo dizer que só essa classe cliente vai ter acesso a esse atributo aqui. Nesse caso do método consultar, como ele é público, outras classes também poderão chamar e ter acesso a esse método aqui. Então, essa especificação da visibilidade, ela denota a forma de acesso que você vai dar a um atributo ou um método. Se ele for usado só pela própria classe, privado, menos. Se ele for usado por outras classes, eu tenho o público, que é mais. E se eu tiver uma herança e esse atributo ou método puder ser utilizado pelas classes que estão associadas à herança, eu vou colocar essa visibilidade como sendo protegido, que é dessa forma aqui. No diagrama de classe, além de eu analisar a estrutura, a visibilidade, as classes se relacionam. Elas se relacionam para a troca de informações. Então, eu tenho essa associação entre as classes. Essas classes costumam possuir relacionamentos entre si com o intuito de compartilhar informações e colaborarem uma com as outras para permitir a execução dos diversos processos executados pelo sistema. E existem algumas formas de relacionamento. A primeira que a gente vai trabalhar é uma forma de associação. Essa associação, ela descreve um vínculo que ocorre normalmente entre uma, duas, três ou N classes. Então, eu posso ter associação entre 2 classes, entre 3 classes ou N classes. E aí a gente vai ver os diferentes tipos de associações que permitem cada tipo de associação dessa quantidade de classes. Em uma associação, determina-se que as instâncias de uma classe estão de alguma forma ligadas às instâncias de outras classes envolvidas na associação, podendo haver troca de informações ou compartilhamento de métodos. Quando a gente fala de instância, não sei se vocês lembram, a gente tem uma classe que é uma representação abstrata, por exemplo, essa aqui é a representação de uma classe. Ela é abstrata porque ela não tem identidade própria, ela é um cliente qualquer. Quando eu instancio essa classe, eu gero um objeto. Esse objeto, por exemplo, vai ter o CPF 123. Esse CPF 123 ele vai ter o nome Juliana e vai morar no endereço Rua A. Então, no momento que eu instanciei essa classe, eu gerei um objeto. Então, um objeto é uma instância da classe que possui identidade própria. Quando ele diz aqui, por exemplo, o autor diz que as instâncias de uma classe estão de alguma forma ligadas às instâncias de outra classe, é que, por exemplo, naquele exemplo anterior do diagrama de classe que a gente trabalhou, associado à locação do veículo. Eu teria o veículo 1 foi locado pela cliente Juliana. O veículo Corolla foi locado pela cliente Daniela, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma instância da classe que é Juliana, da classe cliente, e eu tenho uma instância da classe carro. Então, na verdade, quando a gente representa essa associação, eu estou dizendo que em determinado momento, uma instância de uma classe vai ter associação com a instância de outra classe. Um tipo de associação que é usado é o que a gente chama de associação unária ou reflexiva. Essa associação ela ocorre quando existe o relacionamento de uma classe para consigo mesmo. Observe esse exemplo. Eu posso ter, por exemplo, um funcionário que eu tenho uma tabela de funcionário, vamos pensar de forma abstrata numa tabela, e eu tenho uma tabela de funcionário onde a Juliana está armazenada nessa tabela. Só que a Juliana, além dela ser uma funcionária, ela também ocupa um cargo de chefia. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 2 cenários. Ou eu crio 2 tabelas, uma para funcionário e outra para chefe, e duplico as informações, porque a Juliana vai estar cadastrada como funcionária e também vai ter que estar cadastrada como chefe. Ou então, numa mesma tabela, eu insiro um novo campo nessa tabela funcionário, insiro um novo campo chamado código-chefe. E para a Juliana, quando eu tiver cadastrado a Juliana, eu insiro, por exemplo, o código do chefe dela como sendo 1 e de todos os outros funcionários como sendo 0.
Então, nesse caso, só será chefe quem tiver o código de chefe igual a 1. Então, nessa situação, eu criei uma única tabela, sendo que nessa tabela funcionário, eu inseri um novo campo. Ao invés de criar duas tabelas, eu inseri um novo campo na tabela e nesse campo eu inseri um valor qualquer. Quando eu vou ler, eu digo dessa forma, um funcionário, todas as vezes que eu for ler essa associação que existe aqui, desculpa, todas as vezes que eu vou ler essa associação, eu sempre coloco um no lugar que eu estou lendo. Então, quando eu for preencher isso aqui, que vocês vão começar a fazer do nada, eu sempre começo dessa forma. Um funcionário, ele chefia nenhum, que é o 0, ou até vários funcionários. Aqui a gente tem o que a gente chama multiplicidade. A multiplicidade é uma representação que a gente tem, que a gente demonstra sempre a quantidade mínima e a quantidade máxima de vezes que essa classe ela pode se associar. Então, por exemplo, se eu dissesse aqui que um funcionário pode chefiar no máximo 10 funcionários, eu teria aqui no mínimo 0 e no máximo 10. Como nesse caso não tem limite superior relacionado à quantidade de funcionários que um próprio funcionário pode chefiar, eu tenho aqui que então um funcionário ele pode chefiar nenhum ou até vários funcionários. Para preencher de cá, agora eu começo lendo de cá. Então, um funcionário, ele é chefiado por no mínimo um, no máximo um funcionário. Então, quando eu não tenho nada, subentende-se que é no mínimo um, no máximo um funcionário. Então, eu vou ler de novo. Um funcionário, ele chefia no mínimo nenhum ou no máximo vários funcionários. E um funcionário, eu sempre coloco um aqui para começar a leitura, um funcionário ele é chefiado, agora eu vou preencher aqui no mínimo um, no máximo um. Então eu coloco no mínimo um, no máximo um, ou eu deixo sem nada da forma como está especificado aqui. Observe que o chefe do funcionário também é um funcionário, logo a associação chefia indica uma possível relação entre uma ou mais instâncias da classe funcionário. Então, observe que nesse contexto, essa representação da classe está querendo dizer que a classe funcionário, ela se relaciona com ela mesma, no sentido de que um funcionário, por exemplo, a Juliana, ela vai ter uma relação com uma ou mais instâncias da classe funcionário. Então, a Juliana vai chefiar a Ana, a Juliana vai chefiar o Paulo, a Juliana vai chefiar o João. Então, nesse contexto, quando uma pessoa ela desempenha mais de uma ação dentro do mesmo sistema, isso aí eu poderia ter outros exemplos. Um aluno que é representante de sala, então aqui eu teria a classe aluno e aqui eu teria representa. Eu tenho, por exemplo, um funcionário que é coordenador, então eu teria o funcionário aqui, o nome da associação seria coordena, então eu posso ter vários exemplos. O que precisa ficar claro é que todas as vezes que eu tiver uma instância da classe que ela pudesse relacionar com ela mesma, ou ela pudesse relacionar com uma ou mais instâncias da própria classe, a gente representa isso através de uma associação unária ou reflexiva, é o nome dessa associação. Então, um funcionário ele pode ou não chefiar vários funcionários. Por que ele pode chefiar ou não? Eu estou dizendo que um funcionário ele chefia nenhum ou vários funcionários. O vários aqui sempre é representado por esse asterisco. Então, nesse caso aqui da associação unária ou reflexiva, eu tenho a multiplicidade, como eu mencionei. E definindo isso de forma teórica, procura determinar qual das classes envolvidas em uma associação fornece informações para as outras, além de permitir especificar o nível de dependência de uma classe para com as outras envolvidas na associação. Então, nesse caso aqui, o nível de dependência é que um funcionário ele pode chefiar nenhum ou vários funcionários. Então, só lembrando, se eu tivesse um funcionário que ele pudesse chefiar no mínimo 10 e no máximo 10 funcionários, eu teria aqui no lugar do 0, 10 e no lugar do asterisco 10. Então, ele chefiaria no mínimo 10 e no máximo 10 funcionários. Assim, é preciso existir uma associação da classe funcionário com ela mesma, o que força que a classe possua o atributo código-chefe,
para armazenar o código do funcionário que é responsável pela instância do funcionário em questão, no caso, o funcionário que é chefe. Então, todas as vezes que eu tiver uma associação unária ou reflexiva, onde uma classe ela associa com ela mesma, considerando que uma pessoa ela exerce mais de uma função dentro de uma mesma classe ou dentro de um mesmo sistema, eu vou ter o próprio código da tabela funcionário e eu vou ter um código do chefe, que no caso é o que vai separar aqui, o que vai representar que esse funcionário é ou que esse funcionário não é um chefe. Outro tipo de associação, e a mais comum, é a que a gente chama de associação binária. Essa associação binária, ela acontece quando a associação entre duas classes. Então, quando eu associo duas classes diferentes uma da outra, eu represento isso através de uma associação binária. Nesse caso, eu tenho uma regra de negócio, eu vou fazer uma breve descrição. Quando um sócio se cadastra num clube, qualquer que seja, a partir do cadastro dele, ele pode ter nenhum ou vários dependentes. Então, essa seria a descrição para se documentar esse sistema. Esse breve diagrama de classes. Então, eu teria o sócio, as informações ou os atributos que são cadastrados do sócio são o nome do sócio, que é do tipo char, no máximo 30. Aqui existe o código do sócio, toda classe tem um código, mas é opcional eu representar o código, só é obrigatório eu representar quando eu tenho uma associação unária ou reflexiva. Isso por quê? Porque aí eu tenho que representar o código da própria tabela e o código que está sendo utilizado para controlar a segunda ação que esse funcionário executa dentro do sistema. No mais, quando eu tenho uma associação binária ou outro tipo de associação, o código da tabela ele é opcional de ser mostrado. Então, assim, quando vocês não virem numa tabela o código, ele existe um código ali. Então, para toda tabela existe um código que é o que a gente chama de chave primária. Então, aqui eu tenho o sócio, eu tenho o nome do sócio, o endereço do sócio, o telefone, a data de nascimento, todos esses atributos do tipo privado. Aqui eu tenho os métodos registrar, viram que aqui eu não passei nenhum parâmetro? Só observando, a data de nascimento ela é do tipo date. E eu também tenho o método consultar, que ele é do tipo público, bem como registrar. Eu não estou passando nenhum parâmetro e ele vai retornar um tipo de dado inteiro, ou 1, ou 0, ou 20. Isso eu vou especificar na hora que eu estiver programando. E eu tenho a classe dependente, que eu tenho o nome do dependente, que é um char de 30, e a data de nascimento. Nesse caso aqui é só um menos, aqui acabou ficando duplicado, então considerem apenas um menos. Então, como eu sei que essa classe sócio vai se cadastrar vai se associar com o dependente? Vamos pensar a baixo nível. Quando eu cadastro um sócio e eu preciso incluir dependentes a esse sócio, eu preciso saber que esse dependente ele é de tal sócio. E eu também preciso saber que esse sócio possui tais dependentes. Quando eu preciso fazer essa correlação, representar essa correlação e armazenar isso, eu estou dizendo que eu vou criar duas tabelas diferentes, eu vou associar essas tabelas e a cada vez que eu incluir um novo dependente, dentro da tabela de dependente vai ter o sócio, vai ter o código do sócio. Isso para quê? Para que eu saiba que esse dependente ele está associado a determinado sócio. Então, indiretamente, se a gente fosse olhar na tabela mesmo, eu teria o sócio e dentro de sócio, depois que eu cadastrasse o sócio, eu poderia cadastrar os dependentes. E essa associação, eu leria da seguinte forma. Então, lembre que sempre quando eu começo a ler de um lado, eu sempre coloco um. Então, um sócio, ele possui, aí eu preencho de cá. Como a regra lá era nenhum ou vários, eu vou colocar 0 e depois vou colocar aqui o vários. Para mim preencher de cá, eu vou colocar eu esqueço isso aqui, coloco um dependente, ele é possuído por quantos sócios? No mínimo um sócio e no máximo um sócio. Isso também existe uma regra de negócio que um dependente só pode pertencer a um único sócio. Então, quando eu represento uma associação, eu sempre vou colocar a multiplicidade aqui e eu também sempre vou colocar o nome dessa associação. O nome é a representação do que está acontecendo entre essa classe que a gente denominou de sócio e essa classe que a gente denominou de dependente. Se a gente olhar naquele exemplo anterior,
a gente chamou aqui de chefia. Por quê? Porque é a representação que eu estou querendo fazer ou demonstrar de que o funcionário executa sobre ele mesmo. Nesse caso, era a ação de chefe. Então, todas as vezes que eu vou preencher essa multiplicidade, eu tenho que considerar as regras de negócio que foram estabelecidas. Ou eu levanto essas regras de negócio no processo de levantamento de requisitos, ou no sistema que foi documentado para vocês, essas regras de negócio elas já foram descritas. Então, assim, aquela descrição é como se eu, professora, tivesse feito o levantamento de requisitos e tivesse apresentado aquela descrição para vocês e solicitado que o sistema fosse desenvolvido a partir dela. Então, são essas características. Outro tipo de associação que a gente tem é o tipo de agregação. Esse é um tipo especial de associação onde tenta-se demonstrar que as informações de um objeto, que a gente chama objeto todo, elas precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe, que nesse contexto a gente chama de objeto parte. Tenta demonstrar uma relação todo-parte entre os objetos que estão associados, lembrando que eu tenho uma correlação de uma instância de uma classe com uma instância de outra classe. O símbolo de agregação difere do de associação por conter um losango na extremidade da classe que contém os objetos todo. Então, aqui vamos imaginar que eu tenho um pedido e que para esse pedido exista, eu tenho que cadastrar vários itens de pedido. Então, aqui, o que acontece? Como eu sei que é do tipo agregação? É porque esse todo, ele não existe sem essas partes aqui. E toda vez que eu excluir o todo, que é o pedido, eu vou estar excluindo o quê? Os itens do pedido. Nesse exemplo anterior, eu posso excluir se eu excluir um sócio, eu posso até excluir um dependente, mas ele ainda pode ser cadastrado no sistema. Então, aqui não existe uma questão de agregação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pedido. Quando eu tenho um pedido, eu tenho o número do pedido, que é do tipo long, a data do pedido, que é date, e a data de entrada do pedido, que é date também. Eu podia ter o valor do pedido, o valor total do pedido, e esse valor do pedido, o pedido, que é a classe, ele possui no mínimo um ou no máximo vários itens de pedido. Esses itens de pedido, vamos pensar uma notinha convencional daquela, onde em cima, quando eu vou fazer um pedido, se eu fizesse isso manualmente, em cima eu ia preencher os dados do pedido, para quem que a data, e ali naquela parte central eu ia colocar a quantidade, a descrição do produto, o valor unitário, o valor daquele item, e assim sucessivamente. Então, esses itens do pedido aqui é como se fossem aquelas partes de cada um dos itens onde você especifica os produtos em que foram pedidos. Então, toda vez que eu tiver uma parte, essa parte, para ela ser formada, eu preciso, eu tiver um todo, desculpe, para esse todo ser formado, eu precisar das partes, a gente representa como sendo uma agregação, ou seja, essa classe, ela é agregada a partir dessas partes aqui. Eu tenho o todo e eu tenho a parte. Então, quando eu tenho a agregação, eu vou sempre representar um losango sem pintar do lado do todo. Eu vou colocar o nome da associação do mesmo jeito, um nome que represente a associação entre as duas classes, e eu só coloco a multiplicidade do lado da parte, eu não coloco do lado do todo. Então, se eu for ler, eu tenho que vários itens de pedido, eles são possuídos por um pedido. E um pedido, ele possui no mínimo um, no máximo vários pedidos. Então, só lembrando que a agregação ela é representada quando eu tenho um todo, que para esse todo existir, que no caso é o pedido, eu tenho os itens de pedido. E esses itens de pedido, eles podem pertencer a mais de um pedido. Vamos imaginar que tem um item de pedido que é 10 sabonetes, cada sabonete custa R$2 e o valor ali eu tenho R$20. Aí o João da Silva também comprou 10 sabonetes, que custa cada um R$2 e que o valor ficou R$20. Então, esse item de pedido, no caso que eu mencionei o sabonete, ele pode pertencer a mais de um pedido, ele pode agregar mais de um pedido. Uma variação da agregação é o que a gente chama de composição. Essa composição é quando existe um vínculo mais forte entre os objetos todo e o objeto parte. Onde esses objetos partes, eles só podem pertencer a um único objeto tudo com que se relaciona. Então, vamos imaginar, numa base de dados, quando eu cadastrar lá, por exemplo, um telefone, esse telefone não pode pertencer a nenhum outro cliente. Opa, eu já tenho uma característica diferenciada. E outro exemplo também,
Eu tenho, por exemplo, uma revista científica. Quando eu tenho uma revista científica, ela tem várias edições, sendo que uma edição ela é composta de vários artigos. Só que uma vez publicado um artigo na revista científica A, esse artigo que eu fiz não pode ser publicado em nenhuma outra revista científica. E quando eu tenho uma edição da revista, por exemplo, a edição do mês de novembro, ele só pode ser publicado também numa única revista científica. Observem que aqui eu tenho vários artigos que eles vão se juntar e vão formar uma edição. Eu tenho várias edições que elas vão se juntar e vão formar o quê? Uma revista científica. Eu tenho o mesmo conceito da agregação, várias partes que se juntam para formar o todo não existe sem as partes. Várias partes que se juntam para formar o todo e o todo não existe as partes. A única diferença é que aqui é uma variação da agregação, que é o que a gente chama de composição. Observem que o losango aqui ele está pintado. E estando pintado, isso quer dizer que uma instância da classe artigo, ele só pode estar associado a uma edição. Ele não pode mais estar associado a mais de uma edição. Eu não posso colocar um artigo, por exemplo, na edição de janeiro e o mesmo artigo na edição de fevereiro, eu não posso. Então, como é que eu leio isso? Um artigo, ele está contido em apenas uma edição, e uma edição contém no mínimo 6, no máximo 10 artigos. Uma edição, ela é publicada em apenas uma revista científica, e uma revista científica, ela publica no mínimo uma e no máximo várias edições. Então, a composição, ela é uma variação da agregação, onde existe um vínculo mais forte, onde uma parte só pode pertencer a um todo, uma única vez. Eu tenho outro tipo de associação que a gente viu lá atrás também, que é a especialização e generalização. E esse tipo de associação, ele é usado quando existe uma mais classe com características comuns. Então, nesse caso, tudo que é comum faz parte do todo, e na classe geral, e o que é comum faz parte da classe específica aqui, ou da classe especializada. Lembra que eu falei a visibilidade associada à herança aqui, que é o protegido? Então, por exemplo, esse número da conta, ele está protegido. Ele só vai poder ser acessado pela classe conta especial e pela classe conta poupança. As outras classes que tiverem nesse sistema não vão poder ter acesso a essas informações. Então, eu tenho uma conta comum, onde eu tenho o número da conta, o saldo, a data de abertura. Ela se especializa em conta especial, onde conta especial tem um atributo que é só dela, que é o limite. E a conta poupança tem um método que é só dela, que é a questão de calcular o rendimento. Então, se eu perguntasse quais são os atributos de conta especial, eu teria número da conta, saldo, data da abertura e o limite. Isso porque essa classe, ela herda tudo que essa classe possui. E se eu perguntasse quais são os métodos da conta poupança, eu teria alterar data de abertura e rendimento. Se eu perguntasse quais são os atributos de poupança, eu teria o número da conta, o saldo e a data de abertura. Então, essa especialização e generalização, ela é muito utilizada quando a gente representa e documenta diagrama de classe, justamente por causa da reutilização, que é um dos pilares da orientação a objeto. Aqui estão algumas das referências. No próximo vídeo eu vou abordar um exemplo prático associado ao diagrama de classes. Até mais!